Meus amigos, voltando ao nosso estudo sobre os evangelhos, eu queria explorar novamente com vocês qual foi o ambiente do Mediterrâneo que recebeu nosso Senhor Jesus Cristo. É possível dizer que havia 3 grandes eixos, digamos assim, religiosos na bacia do Mediterrâneo. Você tem principalmente a religião popular, fundada na astrologia, fundada na predição, na adivinhação, que dominava tudo, que nasceu desde a Babilônia desde o século V, IV, século III até, e foi se desenvolvendo até tomar contato com o mundo grego no século III a.C. Isso é muito importante. A outra corrente que era também popular, sobretudo no Império Romano e Grego, e no mundo grego, era as escolas filosóficas, o platonismo, o neoplatonismo, e a partir do século III a gente teve uma coleção de escolas que começaram a se desenvolver na Grécia: o cinismo, o epicurismo, o estoicismo, o ecletismo e o utilitarismo. O que a gente pode dizer? Que dessas correntes filosóficas, na verdade, em Roma se criou uma mistura, né? Eu li agora um estudo sobre Epicuro, por exemplo, e vou mostrar que aquela casa que foi preservada pela erupção do Vesúvio, ela continha uma biblioteca exaustiva, inclusive com as obras de Epicureus, né? E do maior deles, que foi o Lucrécio. Então a gente pode dizer que a religião da elite romana era, na verdade, um materialismo pagão, que se fundava muito em Epicuro. A outra parte dessa gente, era a escola que predominava era o estoicismo, né, que dava o fundamento filosófico grego ao pensamento mágico do mundo babilônico egípcio. Então esse era o quadro em que Jesus nasceu. Quer dizer, a pedra no sapato de toda esse mundo cosmológico, esses impérios cosmológicos da antiguidade, era o povo judeu, que negava tudo aquilo. O judaísmo dizia que aquilo era idolatria, era coisa do demônio, pererê, 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 e não tinha conversa. Proclamava o Deus único, proclamava que o Deus criara, né, o mundo, e tinha uma visão messiânica. O judaísmo era ponto fora da curva, não tinha nada a ver com aqueles impérios. Bem, entre 1334 e 1323, nós tivemos o evento da expedição de Alexandre Magno. Então a gente teve uma coisa extremamente importante nessa expedição, que foi a destruição da polis como centro, vamos dizer assim, das pessoas, e passou a imperar aí os impérios, né? As cidades passaram a ser subjugadas pelos impérios. O Alexandre tinha um projeto de montar uma monarquia divina universal. Isso é uma coisa muito interessante, né? E esse desdobramento da expansão do Império Macedônico fez com que o cidadão se tornasse súdito. Então, a primeira mexida, não só do ponto de vista político, mas do ponto de vista psicológico, né? A polis deixou de ser o centro e o império passou a sê-lo, né? E teve uma consequência imediata disso, que foi a separação da ética da política, que era uma coisa muito cara, por exemplo, a Sócrates, né? Então, esse era o caldo de cultura que botou tudo em movimento lá. E, por fim, a gente pode dizer que Alexandre, ao propor o Império Mundial, ele sepultou uma visão racista que predominava na Grécia, que fazia a dicotomia do grego versus o bárbaro. Então, quando Alexandre constrói seu império,
essa visão centrada na visão racista desmorona. E aí você tem um convívio das diferentes nações sob a mesma bandeira, né? Pois bem, há um duelo grande nessa época dos descendentes de Platão com os sofistas, e o destaque fica para Epicuro. Como eu disse para vocês, o epicurismo era uma religião, era uma filosofia que tinha um quê religioso, porque torna digamos assim, a matéria uma espécie de fundamento transcendental da sua crença. E o elemento essencial desse processo, que é o elemento ético, é a questão do prazer e da dor, ou da fuga da dor e a busca do prazer. Então, isso dá toda a dinâmica, isso é radicalmente oposto ao que diz, o que vem dizer Jesus Cristo, né? O fundamento da felicidade humana é bem outro, é cumprir a vontade de Deus, é conhecer a palavra e buscar o contato com Deus único. Então a gente tem que observar que aquela criança que nasceu e que depois proclamou esse evangelho, ele lutou contra tudo que estava ali. Ali era quer dizer, Sodoma e Gomorra não foram soterradas meramente quando aconteceram os eventos lá dos vulcões. Tudo continuou igual. O mundo que não era tocado por Deus, ou pela palavra de Deus, era o mundo do pecado. E a gente pode observar que quando Cristo vai cumprir sua missão, ele faz muitas coisas, mas faz sobretudo duas de destaque: curar os doentes, uma coisa que ele faz com frequência, e expulsar demônios. Que diabos é expulsar demônios? Quer dizer, para a nossa mente de hoje, pelo menos mesmo no meio cristão, é meio complicado falar essa expressão. As pessoas não falam mais em milagres, as pessoas não falam mais nisso, né? Expulsar demônios é reconhecer a objetividade do mal. É reconhecer o mal no mundo. Então, e a gente vê, quando você vê uma passeata gay, o que é que eu vejo ali? Uma multidão endemoniada. Quer dizer, precisaria de um Cristo para expulsar os demônios. E é muito interessante isso, porque Cristo expulsava os demônios, mas preservava aqueles que estavam sob o seu domínio, salvava-os. A gente viu várias situações assim nas narrativas evangélicas. Então, o que nós podemos dizer é que esse mundo salvífico de Cristo não tinha nenhum fundamento, nenhum apio, nada no mundo greco-romano, nem no mundo babilônico, assírio, egípcio. Era uma coisa fora do lugar, né? Então é preciso entender que houve uma ruptura brutal da forma de pensar que se tinha, do senso comum da época, com aquilo que veio a ser oferecido pelo cristianismo, né? E é bom entender que poucos séculos depois o cristianismo triunfou magistralmente no conjunto da Europa e também no norte da África, né? E isso é uma coisa impressionante, porque aquilo que é a mensagem cristã contradizia e negava tudo que era a crença que estava esparramada lá. Na escola estoicista, a gente tem também aquela visão, a visão do destino, do fado, que se casou grandemente com os estudos de astrologias que vieram da Babilônia. Então, a partir dessa síntese da astrologia, do epicurismo e do estoicismo, a ideia de que aceitar a coisa como ela é e pronto, ao sábio cabe apenas aceitar, né? Você tem duas maneiras de cumprir o destino, diria o Jung, na sua versão moderna, de boa ou de má vontade, né?
Então, eu tenho uma frase do Sêneca que é muito parecida, que diz o seguinte: o destino conduz quem quer e arrasta quem não quer. Sêneca é um dos mais afamados dos estoicos, né? Então, o que a gente está notando é que havia uma certa disputa no meio dessas escolas filosóficas e religiosas do século I, mas elas combinavam em muitas coisas. Eram politeístas, mesmo o epicurismo reconhecia a existência de deuses. Você vê o poema de Lucrécio, o da natureza das coisas, quando ele inaugura o poema, quando ele começa o poema, ele é um hino a Vênus. É um dos textos mais bonitos que tem escrito sobre Vênus. E a gente não pode esquecer que no mundo cristão, Vênus é um símbolo muito negativo, é o próprio símbolo de Satã, é a estrela de 5 pontas, né? E essa exaltação a Vênus não é casual no poema, é literalmente o império desse mundo. Por isso que a dualidade prazer-dor é exaltada, né? Mas bem, depois desse desvio de raciocínio, vamos fazer um pouco a comparação do que era e o que ficou, né? O advento do cristianismo, primeiro, provocou a substituição do politeísmo pelo monoteísmo. Isso é muito interessante, né? A ideia do Deus único era a única que podia se tornar como Deus universal. Depois você tem a discussão sobre o criacionismo tão explícito da Bíblia versus a ideia da eternidade da matéria que era uma ideia muito difundida no mundo grego e dos seus sucessores romanos e suas colônias, né? Também nós tínhamos uma ideia do antropocentrismo, que era grega, com cosmocentrismo, né? Na visão helênica, o homem não é a realidade mais elevada do cosmos, mas você tem a manifestação dos deuses. O cosmos aí pode falar o cosmos como se falava na astrologia, né? Então essa ideia do antropocentrismo versus cosmocentrismo, ela também é importante, porque como a gente viu lá no livro do Mário Vieira de Mello, o cristianismo é a religião da pessoa. E por ser religião da pessoa, ela é centrada no homem, na salvação do homem. Enquanto que a visão politeísta era a visão cosmológica, né? Uma quarta ideia que é importante sublinhar é a ideia de providência e destino. A gente viu atrás que a ideia de destino está muito difundida, né? A própria astrologia é a expressão disso. O estoicismo leva a isso às últimas consequências. E o que é que nós temos como mensagem evangélica essencial? Se entregar à providência. Nada acontece sem até os cabelos da cabeça, Deus sabe de cada um. Então essa é uma expressão a vida dentro da graça de Deus e a vida fora da graça de Deus. Quem não está no reino de Deus, vamos dizer assim, para usar a expressão evangélica, está no reino desse mundo. E o reino desse mundo é essa redução ao destino. Bom, além disso, nós temos uma ideia central na Bíblia, que é a ideia do pecado original. Esse é o quinto ponto que eu estou sublinhando. O pecado original se opõe à ideia do homem que nasce bom, que era uma ideia lá dos sofistas e que foi incorporada na modernidade por Rousseau, né? Então, a ideia é de que há um pecado original, e esse pecado original significa a desobediência do homem porque ele é tomado pela soberba. Essa visão é muito diferente do que era proposto pelos gregos, né? A ideia de que o homem nasce bom e que eventualmente a sociedade pode
pode aperfeiçoá-los é a ideia que está no germe da visão revolucionária moderna. Quer dizer, se você quer ter homens bons, você não precisa trabalhar a sua redenção, você tem que trabalhar a reforma social, a própria condição revolucionária, o mudancismo, ou uma concepção de mundo que pode nascer do intelecto e da razão. E esse é o perigo que levou, que foi consequência dessa ideia de que o homem pode nascer bom. Também tem a teoria do conhecimento do mundo cristão, que propõe a fé, a pistes, né? E a teoria, a episteme grega. Então, são formas de perceber a verdade muito diferentemente. Então, a gente tem que olhar que é também uma proposta de ruptura com relação ao que tinha no Mediterrâneo, né? A episteme diz que tem que, quer dizer, a própria razão é capaz de investigar e compreender as coisas, enquanto que o cristianismo vai dizer que o conhecimento essencial começa pela fé. Isso muda muita coisa. E finalmente a gente tem a ideia do amor, né, que é eros, e o amor que é ágape. A gente já mencionou aqui o poema do Lucrécio, que ele exalta Vênus, que é a mãe do Eros, é o próprio Eros feminino, vamos dizer assim. E ágape, que é o amor que desce de Deus para salvar os homens. O Eros é o amor que se eleva, segundo a concepção mais tradicional. Então essa subida do homem, ela é a subida da soberba. Então, se você não tem habilidade para perceber que Deus é o Criador e que a concepção alternativa é a pura arrogância do ego, a coisa fica muito complicada. Então a gente pode dizer que o que o cristianismo faz é uma revolução completa nos valores. Troca tudo. E a base disso, nós vamos proximamente ver, está sobretudo no Sermão da Montanha, que Cristo faz uma pregação que radicaliza mesmo essa proposição do amor, né? E no Sermão da Montanha a gente vai ter a proposição de que a humildade é que se torna a grande virtude cristã, contra a arrogância dos sábios. Vocês devem lembrar aquela passagem dos Atos dos Apóstolos, em que Paulo vai ao aerópago de Atenas, né? E quando ele começa a falar no Cristo ressuscitado, os estoicos e os epicureus simplesmente os desconsideram e mandam ele passear, porque fez a história da Carochincha. Aquela reação foi típica de um grego da época ao tomar conhecimento da mensagem cristã por primeira vez, né? Tem dois pontos ainda que vale a pena a gente notar dessa mudança do cristianismo em relação ao que era, né? A primeira é a ideia da imortalidade da alma. Todas as escolas concordavam mais ou menos com essa ideia da imortalidade da alma. Os próprios estoicos foram muito firmes nisso, que a alma era também matéria e tinha, portanto, na matéria a sua eternidade. E o que é que o cristianismo propõe? A ressurreição dos mortos. Isso é um escândalo. Foi o escândalo que Paulo provocou entre os gregos do Areópago. A ideia da ressurreição dos mortos era uma coisa que, se não era novidadeira, porque já tinha alguns mitos pagãos retratavam isso, de uma maneira ou de outra, até a religião egípcia era uma religião que se propunha uma vida no além, a eternidade da matéria, mas o que o cristianismo vai dizer é que dos tempos apocalípticos, na parousia, a gente teria a ressurreição de todos os filhos de Deus dos mortos. Bem, e finalmente a gente tem uma coisa extremamente importante. O tempo para o mundo greco-romano era o tempo cíclico. Era o tempo
da ideia do eterno retorno do mesmo. E o que o cristianismo propõe é o tempo linear, é o tempo histórico, que tem uma meta. A meta é a salvação. E nós temos uma ideia bastante clara disso quando você tem a narrativa da genealogia de Jesus, né? Então você tem um princípio que é Adão, que chega até o próprio Cristo. Então, e o Cristo é a salvação. Essa ideia do tempo histórico, que não em oposição ao eterno retorno, é uma ruptura importante do cristianismo com aquilo que se via no mundo grego. Muito bem. Depois dessa introdução, vamos agora entrar no primeiro livro que eu quero discutir com vocês, escrito por Bento XVI. Né? Eu vou começar pela infância de Jesus, que é o último dos livros, que publicou em 2007, porque é a ordem natural das coisas. Né? Ele inverteu a exposição, mas para nós, para efeito aqui de discussão, é melhor começar assim. E a gente tem diferentes narrativas nos sinóticos sobre como foi a infância de Jesus. O Bento XVI abre o livro exatamente com uma questão muito interessante. Quem és tu? Quem és tu? É a pergunta de Pilatos a Cristo. Né? E Cristo vai dizer em vários momentos que ele tem vários títulos. Né? Filho de Deus, Filho do Homem, Filho do Altíssimo, e por aí vai. Nós temos duas narrativas que são complementares ao nascimento de Jesus. Uma que está em Mateus e outra que está em São Lucas. Não é? A de São Lucas, ela tem um tom para mim muito especial, muito poético, porque o tratamento dado ao feminino nessa narrativa de São Lucas é bem diferente dos outros evangelhos. Aqui, Maria tem uma expressão radicalmente sublinhada, vamos dizer assim. Desde o nascimento virginal até a importante aceitação de Maria da sua missão. Conceber o Filho de Deus por um ato de vontade própria. O Bento XVI diz que nesse momento, Maria representa toda a humanidade. É a humanidade que diz sim a Deus. E tem que ser uma mulher, porque a condição feminina é a condição da mãe, vamos dizer assim. A condição masculina é a condição do próprio Deus. Né? Então, nesse começo da narrativa sobre Jesus menino, ressalta-se a questão da genealogia que você tem aqui. Por que é importante a genealogia nas narrativas evangélicas? Quer dizer, não podemos esquecer que Cristo foi e é a materialização das profecias judaicas. Então ele tinha que ser judeu, filho do judeu, tinha que ter uma ascendência davídica, e aí nós vamos caminhando para uma narrativa que tem algo de histórico, mas também tem algo de teológico. Né? Você vê que tem as 14 gerações que se contam de Adão até Davi, depois 14 de Salomão até o próprio José Cristo. Na narrativa de São Lucas, o Bento XVI sublinha que na genealogia, predominantemente masculina, constam 4 mulheres, todas elas não israelitas. E culmina com o nascimento de outra mulher, Maria. É muito interessante notar essas particularidades, porque é uma forma de dizer que Cristo veio resgatar os pecados do mundo. As mulheres não eram só estrangeiras, né? A mulher de Urias, né? E outras que são citadas lá, são todas pecadoras, vamos dizer assim. E de algum modo, na genealogia de Jesus, essa questão do pecado sublinhado tem uma importância. Quer dizer, essa condição humana do Cristo é muito importante também nesse conjunto de narrativas. Né? E o que nós temos de muito importante é
o sim de Maria, que eu queria recordar com vocês aqui. É uma passagem que eu muito gosto, que muito me emociona, e eu sempre, quando posso, volto a esse texto, que é a Anunciação. Se nós pegarmos o Evangelho de João, a gente vai ver que a anunciação da vinda do Cristo, ela tem dois momentos. Primeiro é anunciado o João Batista. O Zacarias, pai, um homem velho, casado com uma mulher velha também, que foi dado o milagre de ter uma concepção, um filho, né? Absolutamente fora de época. Como é a gente interpretar isso? Por que colocar esse nascimento precedendo o nascimento de Jesus? Tem que lembrar também da relação de parentesco que tem entre as duas mães. Eu pensei bastante sobre esse assunto e a impressão que dá é que é como se o filho dos velhos é o próprio judaísmo que está anunciando o tempo adventício. Então, se a gente entender dessa forma, a gente vai ver que há uma sintonia das previsões dos profetas com os fatos que acontecem, né? E aí vem a anunciação, né? Diz assim o texto que está na Bíblia de Jerusalém. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Por isso que Jesus é galileu e é nazareno. A uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Estando onde ela estava, disse: Alegra-te, cheia de graça. O Senhor está contigo. Ela ficou intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, porém, acrescentou: Não temas, Maria, não temais, não tenha medo. Encontraste graça junto a Deus. És que conceberás no teu seio e darás à luz um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele é filho de Davi também. Ele reinará da casa de Jacó para sempre. É o Messias do povo judeu e de toda a humanidade. E o seu reinado não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo: Como é que vai ser isso se eu não conheço homem algum? E o anjo lhe respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Você vê que a sucessão de títulos que isso recebe aqui. Também Isabel, sua parenta, concebeu um filho na velhice. E esse é o 6º mês para aquela que chamavam de estéril. Para Deus, com efeito, nada é impossível. Nem a esterilidade, nem a virgindade são impeditivos para a concepção. Disse então Maria: Eu sou a serva do Senhor. Faça-se de mim segundo tuas palavras. E o anjo deixou. Esse foi o sim de Maria. E eu fico me perguntando se a tradição narrada por Lucas não é uma tradição muito próxima do núcleo em torno de Maria, Mãe de Deus. Provavelmente era, porque essa narrativa está muito detalhada, muito bonita, muito poética. Aliás, Lucas é um poeta da palavra. E exalta realmente essa figura do feminino. Pois bem, e como entender o parto virginal? Isso foi um milagre. O Bento XVI aceita como algo histórico, algo que aconteceu. A narrativa tem que ser tomada pelo que ela é. Né? Não há motivo para pensar em contrário. E a importância é que isso é da dignidade de Deus, do poder de Deus fazer isso.
não aceitar essa narrativa como ela é descaracterizar a própria origem do nascimento de Cristo. Então não dá para criar histórias alternativas ou paralelas para explicar isso. Os irmãos de Jesus aqui, os irmãos de Jesus ali, tudo bem. É possível que nós tenhamos realmente os irmãos de Cristo depois do nascimento de Jesus. Mas antes, como a própria Maria o confirma no trecho, ela não conhecera homem algum. E o menino veio à luz nessa condição precisa. Então, aceitar ou não aceitar essa narrativa é uma questão de fé. Se a tradição diz, é porque é. Não há por que contestar o que está dito. Bem, e aí a gente tem as circunstâncias que levaram o Galileu, o Nazareno, a nascer em Belém. Tem aquela famosa frase, há algo de bom em Belém, né? Cristo tinha que nascer realmente numa cidade muito cara à tradição davídica, que era Belém, e ao mesmo tempo era um lugar absolutamente desprezível para os padrões romanos e mesmo judaicos da época, né, do seu nascimento. Nascer em Belém era absolutamente um pouco como lugar nenhum, um lugar no fim do mundo. E também isso tem que sublinhar a condição da pobreza de Jesus. Isso vai também confirmar aquela narrativa de que ele nascera numa estalagem, numa manjedoura, numa pobreza de meios bastante intensa, né? Meio animais domésticos. Foi uma forma de dizer dessa condição de que o Altíssimo veio ao mundo na condição mais humilde, sublinhar a humildade. E, no entanto, isso não tira a dignidade da divindade de Deus, do menino, vamos dizer assim. Né? Então essa narrativa ela tem uma importância bastante grande, por quê? Porque exalta essa coisa ambivalente, paradoxal, né? Ao mesmo tempo do grande ser o pequeno. O grande é aquele que se humilha, aquele que faz o lava-pés. Né? E é uma coisa... Provavelmente o não cristão, quando toma contato com isso a primeira vez, deve estranhar bastante. Né? Mas, é como disse João Paulo II sobre o filme do Mel Gibson. É como foi. É assim exatamente que é. E deve ser aceito como é, nesses termos. Né? Pois bem, no nascimento de Jesus há também um fato estranhíssimo. Um fato estranhíssimo que é a presença dos reis magos. E essa discussão é bem interessante, porque a primeira coisa que tem que se ver é o seguinte: o que são magos? O Bento XVI faz um estudo sobre isso no livro. Ele diz que magos é tanto a casta sacerdotal da Babilônia, portanto está ligada às religiões Zoroastro, à astrologia e tal. E, ao mesmo tempo, era o prestidigitador, e aquilo que nos Atos dos Apóstolos, o mago que é citado lá é tido como um demônio, um filho do demônio. Então você tem essa ambivalência no termo. Mas, de qualquer forma, a gente tem aí um episódio extremamente simbólico, né? Que, junto com a ideia dos magos, tem a ideia da estrela. E o Bento XVI, no seu estudo, rememora que o próprio Kepler, o astrônomo renascentista, fez cálculos e mostrou que no século 6, entre 7 e 6 a.C., que é a data provável do nascimento do menino, aconteceu uma tríplice conjunção entre Saturno, Júpiter e Marte. Portanto, daria uma enorme luminosidade nos céus. Na época era bem diferente dos nossos céus de hoje. E isso aconteceu no signo de Peixes. Mas isso pode dar, digamos assim, o sentido da existência de uma luminosidade anormal nos céus,
Mas a pergunta que se coloca é como é que os magos chegaram a Jesus se a estrela estava no céu, não havia nenhum mar? Que o Bento XVI não dá pista sobre isso. O fato é que essa narrativa é uma narrativa, para mim, teológica. Né? O Bento XVI, em algum lugar desses livros, vai dizer o seguinte, que quando ele diz três, quando o judeu fala três, ele está falando da totalidade. O número 3 significa totalidade. Então, a gente pode tomar os reis magos como a totalidade dos reinos pagãos da época. Então, o fato deles virem adorar significa que os reis desse mundo se prostraram diante do Criador, feito filho. E, portanto, a gente tem que entender essa simbologia nesses termos. Da expressão do mundo judaico, do número 3, né? Essa questão da estrela como fenômeno astrológico que é bastante provável ter acontecido, os astrônomos estimaram bem isso aí, e que houve essa questão do simbólico. Nós não podemos deixar de lembrar aqui que Jesus Cristo vai dizer sempre que meu reino não é desse mundo. Então por que é que os reis desse mundo vieram reverenciar? É uma questão muito interessante isso. Você vai ver aqui na teologia do Bento XVI essa relação do Cristo e do próprio cristianismo com o poder é sempre uma relação muito ambivalente, e o cristão é, por natureza, um inconformado com a ordem desse mundo, que ele aceita até certo ponto, mas ao mesmo tempo sabe que seu reino não é daqui, ele não tem por que aceitar certas coisas. Eu acho um exemplo muito categórico do que eu estou querendo dizer é a biografia do São Thomas More, né? Quando ele se recusa, ele próprio era um governante, e para não contrariar aquilo que ele acreditava, ele recusou as benesses e foi para o sacrifício da própria morte em nome das suas crenças. Imagina, alguém morrer porque não concorda que o próprio rei se divorciasse. Imagina os tempos de hoje, que é difícil achar alguém que não é um divorciado, pelo menos alguém da minha geração. Então a gente tem aí um elemento bastante forte para discussão. O que significa de fato esses reis magos, o que significa a estrela, por que os reis magos pararam em Jerusalém para contar para Herodes que Jesus teria nascido. Tudo isso são narrativas que a gente tem que pegar amplamente no plano do simbólico, não no plano histórico. Acho que essa composição como está, ela expressa isso, não só a grandeza de Jesus, como essa, ao mesmo tempo em que ele não é desse mundo, ele submete esse mundo, porque na verdade a salvação significa precisamente libertar-se desse mundo, libertar-se do pecado. Então, essa foi a narrativa da infância de Jesus, né? Que culmina com a fuga para o Egito, e aquela passagem lá da matança dos primogênitos das criancinhas, né? Repetindo o que houve no Egito, os primogênitos, por Herodes, né? O menino teve que ir para o exílio para poder sobreviver. Isso fecha assim, o surgimento e o nascimento de Jesus. Esse livro do Bento XVI é o mais curto dos 3 que ele escreveu, mas é bem elucidativo sobre esses pontos que eu tentei aqui discutir. Então, é você imaginar que uma criança veio ao mundo nesses termos, dentro do mundo greco-romano, tomado pela astrologia, tomado pelo platonismo, tomado pelo epicurismo e estoicismo, e de repente essa ideia fundamental da reencarnação e da salvação tomar de assalto toda a bacia do Mediterrâneo, é um negócio
que beira o milagre mesmo. Era uma ideia que fascinou. O mundo estava preparado para a mensagem. A criança veio, cumpriu as profecias e ele próprio se deu em sacrifício pelos pecados dos homens. Essa é a mensagem essencial do Evangelho, que nós vamos depois explorar com mais detalhes aqui.